Oi, turma, aqui é a professora Tainara e hoje eu vim dar continuidade aos conteúdos de física, mais especificamente o conteúdo de corrente elétrica. Aquele conteúdo que a gente começou a ver em sala de aula, certo? Hoje a gente vai recapitular ele um pouquinho e vai praticar um pouco com o exercício. Bom, para nos ajudar, eu trouxe esse simulador, que é bastante interativo e vai nos ajudar a discutir um pouco sobre alguns pontos sobre a corrente elétrica, tá bom? Para começar, ele vai fazer um comparativo entre corrente e fluidos. Isso a gente já viu, a questão da diferença de potencial. Vocês lembram que para haver movimento, a gente conversou bastante. Para haver qualquer tipo de movimento, a gente precisa de uma diferença de potencial. O exemplo mais utilizado é a questão de um objeto cair. Deixa eu ver aqui um objeto. O objeto cair. Para o objeto cair, ele precisa ter uma diferença de potencial. Mas que potencial eu estou falando, professora? Eu estou falando de energia potencial gravitacional. Esse tipo de energia ela não depende da altura, então quanto maior a altura, maior o potencial. Quanto menor a altura, menor o potencial. Então, essa diferença de potencial é que vai fazer o teu objeto cair, tá bom? A mesma coisa acontece com os movimentos dos fluidos, no caso aqui que a gente está estudando a questão da corrente, tá bom? Então, vamos ligar o simulador. Perceba que houve uma movimentação percebam que houve uma movimentação aqui do fluido. De novo. A gente tinha uma diferença de potencial. Vou voltar para o estado inicial dele aqui. Ó. A gente tinha uma diferença de potencial. Então, sim, ia haver movimentação quando soltasse a nossa tampa. Porque a gente tinha um potencial aqui e outro potencial aqui embaixo. Então, já são os pré-requisitos para haver uma movimentação, tá bom? Muito bem, aqui ele vai fazer uma pergunta. O que provoca a corrente do líquido? A presença de um desnível ou o formato do tubo? A gente sabe que é a presença do desnível, que é a questão da diferença de potencial entre os dois pontos. Tá bom? Aqui ele traz mais uma informação que fala o seguinte: a presença de um desnível provoca uma corrente de líquido que só para quando o desnível se anula. Então perceba que quando eles se anulam bem aqui, ó, não há mais corrente, não há mais movimento, porque não há uma diferença de potencial. Então, para haver movimento, a gente precisa de uma diferença de potencial. Se os dois potenciais forem iguais, não haverá movimentação, tá bom? Bom, aqui na nossa segunda prática, ele vai dar o exemplo mais simples, que é a questão da bateria ligar a lâmpada. Eu vou ligar aqui para vocês verem. Ó, a gente fechou o circuito e ligou a nossa lâmpada. O que é que vai fazer a corrente percorrer esse percurso, tá bom? Fazer esse movimento. Bom, o que vai fazer a corrente ela percorrer o nosso circuito? Vai ser uma diferença de potencial entre os dois polos da pilha, certo? Vocês já perceberam que a pilha tem um polo positivo e um negativo? Eu acredito que sim, certo? Então, o que vai gerar a nossa corrente? O que vai fazer a nossa corrente girar? Vai ser a questão da diferença de potencial entre o polo positivo e o polo negativo. Então, vai ser o nosso desnível elétrico, tá bom? Bom, já nesse terceiro quadro, ele vai trazer só recapitulando as informações que a gente já sabe. Que a presença de um desnível elétrico é que causa o movimento de partículas. No caso, desnível elétrico seria a diferença de potencial entre o polo positivo e o negativo. Ele vai gerar um movimento de partículas carregadas. Bom, nesse segundo quadro, ele vai falar sobre a corrente elétrica. Naquela primeira imagem que vimos, a gente viu a questão da hidrodinâmica, né? A gente viu o fluido ele se movimentando. Aqui, em corrente elétrica, a parte que estuda a corrente elétrica, né, seria a eletrodinâmica, tá bom? Bom, já nesse quadro a gente vai começar a relacionar a questão da corrente com a passagem de elétrons, tá? Esse quadro ele vai nos explicar, vai mostrar, a partir do experimento, a questão da intensidade da corrente, tá bom? Bom, aqui ele vai colocar os elétrons para passar. 1, 2, 3, 4. Teremos 4 elétrons passando aqui nesse primeiro. Muito bem. Na letra B,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teremos 12. Letra C. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teremos 9, tá bom? Teremos 8, contém uma a mais. Aí ele faz a pergunta: qual dessas situações a intensidade da corrente elétrica é maior? Então, a corrente elétrica ela é diretamente proporcional à quantidade de elétrons. Então, qual dessas correntes, a letra A, B ou C, a gente teve uma maior passagem de elétrons? A gente teve na B. Então, essa resposta é B, tá? Aqui ela vai dizer que a corrente é proporcional à quantidade de carga, tá bom? Bom, no experimento anterior a gente estava falando sobre a quantidade de cargas que passavam, né? Aqui a gente vai falar sobre o tempo. A gente sabe que corrente elétrica é carga, variação de carga, dividido pelo tempo. Aqui ele vai dar um comparativozinho para a gente observar. Aqui em 5 segundos, ó, perceba que as cargas passam bem rápido. Aqui em 15, a gente vai demorar 15 segundos. Lembrando que aqui é a mesma quantidade de carga, viu? Para as 3 situações. Só vai aumentar o tempo, tá bom? Letra C. E já teve uma melhorazinha em relação à letra B, tá bom? Da mesma forma que a corrente é proporcional à variação de carga, ela é inversamente proporcional ao tempo. Então, quanto maior o tempo, menor a intensidade da corrente. Então, a pergunta fala o seguinte: em qual das situações a intensidade da corrente elétrica é maior? Então, qual dessas aqui a corrente elétrica é maior? Quanto menor o tempo, maior a corrente. Então, vai ser na letra A, tá bom? Bom, já nesse quadro eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é um pouquinho mais complexo a questão do sentido da corrente, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o campo elétrico, tá bom? Vocês lembram como é que se comportava o campo elétrico? Ele ia das placas positivas para as placas negativas. Então, o campo elétrico ele tem o mesmo sentido da corrente elétrica. Então, aqui, ó, a corrente elétrica tem esse sentido. Mas percebam que os elétrons ele vai no sentido contrário. Por quê? Lembram aquela questão do opostos se atraem e iguais se repelem? Aqui, ó, negativo com negativo vai repelir e positivo vai atrair. Então, o sentido dos elétrons é nessa direção, tá bom? O sentido convencional, a gente vai levar em consideração que seriam os prótons que estão se movimentando, tá bom? Para não haver uma divergência entre a corrente e a movimentação das cargas. Então, aqui, ó, a corrente é a mesma direção do campo elétrico, do polo positivo para o polo negativo. Beleza. As cargas positivas estão indo na mesma direção e sentido. Então, ó, positivo com positivo se repelem. Negativo com positivo se atraem. Então, sim, aí tá ok a questão da movimentação das cargas e o sentido da corrente. A gente vai ter duas observações. Que toda vez que a gente falar sobre a corrente elétrica de um condutor, a gente vai falar sobre corrente convencional. Bom, a gente vai ter algumas observações em relação a isso. Como, por exemplo, a corrente elétrica num condutor sempre vai estar se referindo à corrente convencional. Quando a gente vai falando, todas as questões que a gente vai falando sobre corrente elétrica em um condutor, a gente está falando no sentido convencional, tá bom? A corrente vai ter o mesmo sentido, sempre o mesmo sentido do campo elétrico. O que vai mudar é a questão dos elétrons e dos prótons, tá? Bom, aqui a gente vai fazer uma questão bem simples sobre corrente elétrica, tá? E a questão fala o seguinte: uma lâmpada permanece acesa durante 1 hora, sendo percorrida por uma corrente elétrica de 0,5 A. Esse A é ampere, tá? Determine a carga elétrica que passou por uma seção do seu filamento. Como é que a gente calcula corrente? Corrente é variação de carga dividido pela variação de tempo. Eu tenho a corrente? Sim, 0,5. Eu tenho a quantidade de carga? Não quero achar. Tenho o tempo? Tem, 1 hora. A gente vai fazer algumas transformações, tá? A questão da hora ela tem que ser trabalhada em segundos, que vai dar 3.600 segundos. Agora é só fazer a substituição. I é 0,5 é igual variação de carga dividido para 3.600. A gente fazendo meio pelos extremos aí,
A gente encontra que a variação de carga nessa questão foi 1,8 vezes 10 a 3C, que é Coulomb, tá bom? Aqui na letra B ele vai perguntar quantos elétrons passaram em 1 hora. Vocês lembram como é que calcula a variação de carga? Bem, a variação de carga é o quê? O número de partículas vezes a carga elementar. Bom, continuando, a gente já tem a quantização da carga, variação de carga, e a carga elementar. Isso aqui é padrão, tá bom? É constante. Então, o que vai se dar? Eu quero descobrir o N, que é quantos elétrons passaram. N vai ser o quê? A variação de carga dividido pela carga elementar. N vai ser igual a 1,18 vezes 10 a 3, dividido para 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo essa divisão, a gente vai ter que o número de elétrons que passou durante 1 hora vai ser 1,1 vezes 10 a 22 elétrons, tá bom? Bom, aqui o nosso simulador já traz algumas fontes elétricas. Acredito que vocês já conheçam todas, certo? Eles são só alguns exemplos, mas aqui ele vai trazer a bateria, a usina e a pilha. E as três trabalham com a DDP, que é a diferença de potencial, tá bom? Bom, sobre a corrente, eu acredito que você já tenha ouvido falar a questão da corrente ser contínua e da corrente ser alternada. Aqui, nessa parte da simulação, a gente vai perceber como é que identifica essas diferenças, tá bom? Então, vamos ligar aqui o nosso simulador. 1, 2, 3, 4, 5 cargas. Aqui passou 5 cargas de 3 a 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 também. De 6 a 9 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 também. De 6 a 9, de 9 a 12, também 5 cargas. Perceba que o número de cargas que passou de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12 é constante, são 5, tá bom? Acertamos. Então, aqui ele vai falar sobre a questão da corrente contínua. Como é que a gente identifica a corrente contínua no gráfico? A gente tem um gráfico, ó, corrente, tempo. A quantidade de corrente aqui, ó, não varia ao longo do tempo. Então, para mim calcular, se ele te der um exemplo de... Então, para a gente calcular, se ele te der esse gráfico, como é que tu vai fazer para descobrir a quantidade de carga que passou aqui nessa corrente em determinado intervalo de tempo? Simplesmente é só calcular essa área abaixo da linha do gráfico. Então, se tiver um gráfico corrente, tempo, tu vai poder calcular a quantidade de carga que passou-se num determinado período de tempo, tá bom? Igual a questão anterior, só que a questão anterior a gente fez com um pouquinho mais de conta. Aqui você só teria que calcular a área abaixo da linha do gráfico, tá? Bom, já na corrente alternada, eu quero que vocês observem bem esse simuladorzinho. Perceba que o elétron ele vai e depois volta, ele alterna. É como se a nossa diferença de potencial aqui tivesse toda hora se alternando. Ora esse polo é positivo, ora é negativo, ora positivo, ora negativo. Então isso caracteriza a corrente alternada, tá bom? Aqui a gente vai ter o gráfico da corrente alternada. Bom, aqui é o gráfico da corrente alternada. Perceba que ela é uma onda. Como é que a gente observa aqui? Bom, a nossa corrente ela aumenta, depois ela diminui. Aí bem aqui ela inverte os polos. Aí ela diminui, aumenta, inverte os polos. Então ela vai toda hora invertendo os polos, tá bom? Ela tem um formato senoidal e a principal característica dela é que ela é utilizada aqui no Brasil, nas nossas residências. Então, quer dizer o quê? Que a corrente elétrica que recebemos em casa é do tipo corrente alternada. Ela faz 120, mais ou menos 120 versões a cada segundo. Quer dizer o quê? Que ela vai 60 vezes num sentido, 60 vezes em outro. E, assim, e devido ser uma corrente alternada, a gente tem algumas características em específico. Por exemplo, você na tomada, você não consegue identificar quem é o polo positivo e o negativo na tomada. Você não consegue perceber, diferente da pilha, que é corrente contínua. Você define bem, esse é o polo positivo, esse é o polo negativo, tá bom?
Aqui a gente vai ter um exemplo bem simples. Qual das alternativas abaixo melhor representa graficamente uma corrente contínua? Lembra, a corrente contínua, a corrente ela não varia ao longo do tempo. Então, a gente tem essa. Bom, aqui a gente vai... Bom, já nessa parte da explicação, a gente vai entrar na questão da corrente ela depender de algumas características geométricas do teu fio, do teu condutor. Eu acredito que vocês já tenham percebido que existem alguns fios mais grossos e outros um pouquinho mais finos, e eles são específicos para cada tipo de equipamento. Então, a minha corrente ela depende da área do teu fio, né? Da área transversal do teu fio e também do teu comprimento que ela vai percorrer, tá bom? Aqui, nesse exemplo, a gente vai chegar em uma expressão em relação à carga e ao comprimento do fio. Comprimento, largura, quantidade de cargas que ele passa, carga elementar, tá bom? Então, aqui no próximo quadro, ele vai dar a fórmula final. A quantidade de carga vai ser o número de cargas que ele passou, a área do teu fio, o comprimento do teu fio e a carga elementar. Vamos seguir. Aqui ele vai dar uma relação entre a velocidade, tá bom? Eu sei que corrente é o quê? É carga dividido pelo tempo. Como é que a gente calcula tempo? Aqui a gente pode usar a questão da velocidade. Velocidade é o quê? Espaço, né? Que no caso aqui vai ser o comprimento do teu fio dividido pelo tempo. Então, o tempo, a gente isolando ele aqui do lado, a gente vai ver que é o comprimento do fio dividido pela velocidade. Por que é importante a gente ver isso? Porque na questão que a gente vai responder, ele vai procurar quanto vale a velocidade. Então, quando tu substituir aqui no tempo, vai ficar L dividido para V. Então, eu vou ter que corrente é N, é número de elétrons. Então, a gente vai ver que a corrente aqui é o número de cargas, a área, a velocidade e a carga elementar do elétron, tá bom? Então, aqui a gente vai achar a questão da velocidade, vai isolar essa velocidade e vai chegar nessa expressão. Agora, a gente vai voltar para ler a questão anterior. Ele falou, um fio de cobre de área transversal de 0,5 vezes 10 a menos 2 centímetros quadrados é percorrida por uma corrente contínua de densidade de 1 ampere. Então, a corrente é 1. Adotamos a carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? É padrão. Determine a velocidade dos elétrons, sabendo que existem 1,7 vezes 10 a 22 elétrons livres na estrutura do cobre. Então, a gente vai aplicar esses valores lá naquela expressão que a gente chegou. Vim aqui velocidade, ele já deu todos esses dados. Vai ficar 1. O número de elétrons livres vai ser 1,7 vezes 10 a 22. A área transversal a área transversal do fio aqui e a carga elementar, tá bom? E esse 1 vai ser o valor da corrente, que ele diz que é 1 ampere. Chegamos ao resultado de que a velocidade é 0,074 centímetros por segundo, tá bom? Bom, esse tipo de questão ela é bastante comum, que relaciona, por exemplo, a corrente com a velocidade. Então, ela vai linkando várias partes da física, né, em uma única questão. Então, aqui, você está estudando corrente, você tem que ter um conhecimentozinho ali de cinemática para lembrar como é a fórmula da velocidade. Então, tem toda essa junção na questão. Então, aqui a gente vai recapitular o que a gente viu durante o slide. Tá? Quanto maior a velocidade dos elétrons no condutor, maior a intensidade da corrente elétrica. Sim, quanto mais veloz, maior vai ser a intensidade da corrente. Lembrem lá para aquele exemplo. Então, é certo. Muito bem. A área transversal de um condutor é um dos fatores que determina a intensidade da corrente? Sim, a gente viu que na questão anterior a gente usou a área transversal de um fio para calcular a corrente. Então, sim, influencia sim. O número de elétrons livres por volume no condutor também indica a intensidade de corrente elétrica. Certo. Percebam que a gente falou na questão anterior também, a gente usou para calcular a corrente o número de elétrons livres, certo? E a última, a corrente elétrica não pode existir em líquidos
nem em gases. Isso está errado. Bom, essa expressão ela está errada, como já acabei de marcar. A corrente elétrica ela flui em líquidos e em gases através do fluxo de íons. Então, não é somente no fio, nos sólidos ali que ela vai fluir, tá bom? Aqui a gente vai ver um dos pontos mais importantes da questão da corrente elétrica. Vai ser o efeito Joule, que é o efeito onde você vai pegar a corrente e transformar em calor, vai dissipar essa corrente em forma de calor. Bom, esse efeito é muito utilizado em equipamentos onde o intuito dele é aquecer, como por exemplo o ferro de passar roupa, o aquecedor, o ferro elétrico, a chapinha, certo? Então ele é muito utilizado nesse tipo de equipamento, que é o efeito térmico, o efeito Joule, tá bom? Que ele usa essa dissipação de energia em forma de calor. Bom, já nessa parte da aula a gente vai só dar um complemento na questão da corrente contínua e na corrente alternada. Também existe a corrente pulsante. O que seria a corrente pulsante? Ela tem vários níveis de intensidade. Ela aumenta e diminui, mas ela não inverte a questão dos polos, certo? É diferente da corrente alternada, onde a gente tem essa inversão. Ela sobe, desce, aí alterna os polos, faz seu ciclo, alterna os polos, ela não tem ela não tem essa alternação, tá bom? Na pulsante, ela só aumenta e diminui sua intensidade, tá? Bom, e só para complementar a questão dos efeitos de corrente elétrica, existe o efeito magnético. Quando você tem corrente passando por um fio, se você colocar uma bússola embaixo, ou então uma limalha, você vai perceber que há a ação de um campo magnético ali, tá bom? Então a gente vai estudar essa característica um pouquinho mais para frente, quando a gente falar sobre eletromagnetismo, tá? A questão do efeito luminoso a gente já discutiu, né? A questão das lâmpadas, transformar a energia elétrica em energia luminosa. Bom, em relação ao efeito químico, era aquele exemplo que a gente ia fazer em sala de aula, onde a gente ia acender um relógio ou uma calculadora com duas batatas, né? Como é que a gente ia fazer? É o mesmo processo, a questão da gerar energia elétrica, né? Gerar corrente através de um processo químico. A gente até tinha as pecinhas de zinco e de cobre, tá bom? Quando a gente voltar, a gente faz esse experimento. Bom, no efeito fisiológico, no choque elétrico, a gente tem que entender a situação de que quando a corrente ela entra nesse nosso sistema, ela age diretamente no nosso sistema muscular. Então, a gente tem contrações musculares. Então, por isso que a gente segura o fio quando o choque é muito grande, né? A pessoa tende a fechar a mão na superfície eletrizada, no fio, tá bom? Por causa dessa contração muscular. Eu sei que ninguém vai testar se algo está eletrizado ou não com a mão, né? Mas se porventura isso acontecer, é mais aconselhável que você utilize essa parte da mão, que você vai conseguir puxar, né? Você não vai ficar preso no fio ou na superfície eletrizada. Bom, e outro ponto é a questão dos fusíveis e disjuntores. Acredito que todo mundo tem em casa aquele quadro de disjuntores. Acho que aqui no livro tem. Ó, é esse, tá bom? Então, o que ele faz? Ele basicamente limita a passagem de corrente no teu sistema, tá bom? No teu circuito. Quando a tua corrente ela tá acima do que o teu circuito suporta, permite, o teu disjuntor, o teu fusível, ele dispara. O fusível normalmente queima e o disjuntor dispara, ele desliga. Então, como é que ele dispara? Aqui em casa, por exemplo, já aconteceu de colocarem o freezer e o liquidificador na mesma tomada. Então, na hora que ligaram o liquidificador, o disjuntor disparou. Então, toda a cozinha ficou sem energia, certo? Aí, quando a gente foi ver lá no quadro de disjuntores, só o disjuntor da cozinha tinha descido, que ali tinha excedido a quantidade que ali tinha excedido o que o nosso sistema permite. Então, ele cortou a corrente da cozinha, tá bom? Então, é a questão dos disjuntores. Ó, agora a gente vai fazer algumas questões para praticar o assunto e algumas vão ser passadas para casa, tá bom?
A primeira questão é, em um livro de eletricidade você encontra 3 informações. A primeira afirma que isolantes são corpos que não permitem a passagem de corrente elétrica. A segunda afirma que o ar é isolante. E a terceira afirma que um raio, em média, se constitui de uma descarga elétrica de 10.000 amperes que atravessa o ar e desloca da nuvem à Terra com cerca de 20 coulombs. Pode concluir que essas 3 informações são conflitantes, tá bom? Para começar, ela fala o seguinte, na primeira, ela fala que isolante não permite passagem de corrente e diz que o ar é isolante. Já em seguida, ela diz que o raio, né, passa pelo ar em uma descarga. Então, a questão do ar ser isolante depende da situação. Se você colocar uma grande diferença de potencial entre 2 polos, o ar ele vai acabar conduzindo. Ele é um excelente isolante, mas existem situações onde ele vai acabar conduzindo. Então, as 3 alternativas aí, elas são conflitantes, tá bom? Então, a gente já elimina algumas. Deixa eu pegar o lápis. Ó, a gente já elimina essa. Coerentes, conflitantes, conflitantes, conflitantes. Tá, o que a letra C fala? São conflitantes, ok? E o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de 0,002 segundos. Gente, ele deu informação aí de corrente e deu carga e a gente quer saber o tempo. Então, qual vai ser a fórmula? Vai ser corrente é igual a carga, variação de carga dividido pelo tempo. Manipulando aqui, a gente vai ficar variação de tempo é igual a carga dividido pela corrente. Quando a gente faz essa divisão, a gente vai obter que a carga vai ser de... quando a gente faz essa divisão, a gente vai obter que o tempo vai ser de 0,002 segundos. Então, aqui, ó, a letra C está certa, tá bom? É que na segunda questão ela é muito semelhante à primeira. Ela fala o seguinte: o carro elétrico é uma alternativa aos veículos com motores de combustão interna. Qual é a autonomia de um carro elétrico que se desloca a 60 km por hora se a corrente elétrica empregada nesta velocidade é igual a 50 A e a carga máxima armazenada em suas baterias é 75 e a carga máxima armazenada em sua bateria é igual a Q é igual a 75 ampere-hora. Então, a gente já quer saber a questão do deslocamento do nosso carro, tá bom? Primeiro a gente tem que descobrir a questão da variação de tempo. Ele deu corrente? Deu. Ele deu carga? Deu. Ele deu variação de tempo? Não. Então, a gente vai encontrar aqui pela essa relação. Quando a gente encontrar por essa relação, a gente vai ter que o tempo percorrido vai ser 1,5 horas, tá bom? – 1,5 horas. Muito bem. Agora, como é que a gente vai descobrir o deslocamento, tá? Aqui, primeiro passo que a gente fez, a gente tinha corrente, tinha quantidade de carga. Ele deu a carga aqui, ó, e deu a corrente. Então, a gente descobriu quanto tempo a gente teria com essa carga, com essa corrente. Muito bem, a gente descobriu que tem 1,5 horas. Então, o que a gente vai fazer? Aplicar na fórmula da velocidade. A gente vai botar aqui, velocidade é igual variação de espaço dividido pela variação de tempo, tá, gente? Então, eu sei que tá feinho, mas eu acredito que dê para entender. Então, a velocidade ele deu 60 km por hora. Então, a gente vai aplicar 60 km aqui, tá bom? O espaço, ele quer saber, e o tempo é 1,5 horas. Quando a gente resolve essa expressão, a gente obtém que o deslocamento dele foi de 90 km. Então, deixa eu apagar aqui para a gente poder observar. Então, foi 90 quilômetros, aqui é a alternativa. Tá bom? A terceira. Bom, aqui a terceira ele vai te dar um gráfico de corrente por tempo
provavelmente ele vai ter que calcular alguma área aqui. E te pergunta o seguinte: o módulo da carga elétrica total que passa por uma secção transversal num condutor em 8 segundos. Então, ele quer saber carga. Como é que a gente calcula carga, gente, em um gráfico? A gente calcula a área abaixo da linha do gráfico. Aqui vai ficar 2 vezes 10, vai dar 20, dividido para 2, 10. Então, aqui a gente vai ter 10, tá? A área desse quadrado, de 2 a 6, a gente tem 4. 4 vezes 10, 40. Então, aqui, ó, vai ser 40. E aqui, 10, né? A mesma questão do primeiro triângulo. Então, a gente vai ter Então, a gente vai ter 40 mais 10, que vai totalizar um total de 60 coulombs. Então, aqui a gente vai ter 10 com 40 com 10. Então, teremos 60. Vai ser o total de carga aqui desse período de tempo, desse intervalo de tempo. Tá bom? Então, vai ser 60 coulombs. Que a resposta é 60 coulombs. Muito bem. Aqui ele vai perguntar a intensidade média de corrente elétrica nesse intervalo de tempo. Então, corrente é o quê? Então, aqui ele pergunta a intensidade média de corrente elétrica nesse intervalo de tempo. Gente, como é que calcula corrente? Corrente é igual a carga dividido pela variação de tempo. Muito bem. Aqui já apagou, mas a gente tinha achado que carga era 60 coulombs. Então, a gente vai substituir 60 coulombs aqui e 8 bem aqui. 60 dividido para 8, vocês vão observar que vai ser 7,5 ampere. Então, a resposta aqui, ó, é 7,5 ampere. Tá bom? Sei que tá ficando meio feinho, mas eu acredito que dê para entender. Bom, aqui essa segunda questão, aqui vai ser atividades para casa. Eu vou resolver essa segunda e essa terceira questão e o resto vai ficar para vocês fazerem, tá bom? Ela fala o seguinte: uma corrente elétrica atravessa um condutor cuja intensidade varia no tempo e está descrita no gráfico a seguir, tá bom? Então a gente vai ter corrente pelo tempo. Determine a quantidade de carga elétrica que passa pelo condutor no intervalo de tempo de 10 segundos. Então, o que a gente vai fazer aqui, gente? Vamos calcular a área aqui, a área desse triângulo. Então, a gente vai ter um total de carga que vai passar por esse circuito em 10 segundos, tá bom? Então, vamos colocar aqui o rabisco e vamos fazer. Quanto é que é a área desse quadrado? 5 vezes 5. A gente vai ter que é 25, certo? Agora, quanto é que vai ser a área desse triângulo? 5 vezes 10 vai dar 50. 50 dividido para 2 vai dar 25 também. 5 vezes 10, 50. Dividido para 2, 25. Então, a gente vai ter um total de 50 coulombs, tá? Letra C. Eu quero que vocês façam essas questões no site do site, tá bom? Foi aberto para vocês a opção dos livros, dos exercícios. Eu quero acompanhar o progresso de vocês, ver o relatório pelo site, que ele vai mostrar quais questões que vocês estão acertando mais, quais que estão errando mais, tá bom? Bom, eu quero que vocês preencham isso aqui no site do SAIS. Foi aberto para vocês a questão dos livros, dos exercícios, tá bom? Para que eu possa gerar um relatório e ver quais questões estão acertando mais, quais que estão errando, quais são as suas dificuldades, para eu poder trazer na próxima aula, focar mais nesses pontos, tá bom? Então, eu quero que vocês deem uma olhada lá nos exercícios e façam, certo? A terceira questão fala: ao se estudar situações em que as partículas eletricamente carregadas deixam de estar em equilíbrio eletrostático, passam a situações que há deslocamento dessas cargas, ou seja, corrente, para uma determinada direção e sentido. Este deslocamento é o que chamamos de corrente elétrica. A corrente elétrica nos condutores metálicos é constituída por
Gente, a corrente elétrica, ela é constituída por elétrons, né? A passagem de elétrons. Só que lembre que a passagem de elétrons ela é o oposto do sentido convencional, né? O sentido que a gente adota aqui nos livros de física. Então, quer dizer o quê? Que aqui vai ser elétrons, tá bom? No sentido oposto ao convencional. Sim, então essa aqui está certa. Aqui vai falar sobre cargas positivas. A gente meio que imagina que são cargas positivas só pelo sentido, né? A gente tenta associar cargas positivas devido ao sentido, mas fica até mais fácil associar a questão do campo, que vocês já trabalharam bastante, né? A corrente elétrica é o sentido do campo, o sentido real e o sentido convencional, tá bom? Então é a letra C. Bom, a aula de hoje ela fica por aqui.